Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, a Fazenda Nacional vem à consideração de vossas excelências trazer os seus argumentos em torno da legitimidade de uma incidência tributária que se revela justa, adequada, equilibrada e, sobretudo, igualitária. A incidência do IPI na saída do estabelecimento do importador vem equilibrar o ônus tributário incidente sobre a revenda do produto industrializado, em relação àquele ônus tributário que grava o produto nacional. Sem a incidência do IPI na saída do importador, o fabricante nacional será notadamente prejudicado, excelências. Ele continuará pagando o imposto a partir de uma base de cálculo que engloba os seus custos de produção, porque compõe o preço do item, enquanto que o importador estará limitado à incidência sobre o valor da importação no desembaraço aduaneiro, um valor notoriamente mitigado por incentivos fiscais e setoriais dos países de origem que querem incentivar as suas exportações. Se essa dissintonia já é grave por si só em qualquer situação, na quadra atual que se apresenta com a crise de saúde promovida pelo Covid-19, essa discrepância ganha tons dramáticos. A indústria nacional é responsável por mais de 20% do produto interno bruto, gera milhões de empregos diretos e indiretos. A indústria nacional merece proteção, excelências, salvaguarda contra a concorrência desleal de produtos internacionais que ingressam no mercado nacional a preços subvalorizados. O cerne da discussão destes autos é o princípio da isonomia. O contribuinte é importador para revenda e pretende a equivalência com o comerciante de produtos nacionais, que só paga ICMS. Já a Fazenda Nacional defende a sua equiparação com o estabelecimento industrial, nos termos da legislação de regência. Aliás, excelências, a equiparação entre o importador e o industrial remonta a 1964, com a Lei 4.502, que instituiu o precursor do IPI, o Imposto sobre o Consumo. Essa equiparação veio para o Código Tributário Nacional e sempre esteve em vigor. Então, nós não estamos tratando aqui, excelências, de uma incidência nova. O IPI sempre incidiu sobre a saída do estabelecimento do importador. A discussão somente surgiu e está hoje sob o exame dessa colenda corte porque, num curto intervalo de tempo, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a não incidência na saída do importador. Essa orientação foi reformada e já está definitivamente julgada, inclusive em sede de julgamento repetitivo, julgamento favorável à Fazenda Nacional. E o STJ deliberou sobre o tema, excelências, porque essa matéria, de fato, envolve necessariamente o exame da legislação de regência. Demanda a análise do Código Tributário Nacional e da Lei 4.502. Não por acaso, são inúmeros os precedentes desse colega do Supremo Tribunal Federal no sentido da natureza infraconstitucional dessa controvérsia. É esse o posicionamento da Fazenda Nacional. Entendemos que o presente recurso extraordinário não alcança conhecimento porque envolve matéria infraconstitucional. A ofensa, se houvesse, seria indireta. Caso venha a ser superada essa preliminar, impõe-se o exame da disciplina legal. O Código Tributário Nacional estabelece que serão contribuintes do IPI na saída do estabelecimento os industriais e equiparados. E desde a Lei 4.502 de 64, o importador está equiparado ao industrial. Essa equiparação, além de histórica, não é aleatória, excelências. O importador e o industrial estão efetivamente em posições equivalentes. Ambos fazem a inserção do bem industrializado no mercado nacional. Ambos representam a última etapa do ciclo industrial, o ciclo de produção do item industrializado e a primeira etapa do processo de circulação de mercadorias. Então, o produto nacional é inserido no mercado nacional pelo fabricante, pelo industrial nacional e incide IPI na saída do seu estabelecimento. O produto importado é inserido no mercado pelo importador e, portanto, deverá incidir esse IPI na saída do seu estabelecimento.
Aqui, excelências, é importante que se diga, a mera internalização do bem com o desembaraço aduaneiro não tem o condão de inserir essa mercadoria no mercado interno para consumo, porque o consumidor não pode adquiri-lo diretamente do despachante, ele não pode ir até o recinto alfandegário. Faz-se necessária a intermediação, a intervenção do importador, que é esse agente responsável pela inserção do item industrializado no mercado interno brasileiro. É a sua atuação que permite, que disponibiliza o bem para o consumo da população. E aqui reside a diferença, a principal diferença entre o importador para revenda, que é o que estamos discutindo neste processo, e o importador para uso próprio, julgado no tema 643 de repercussão geral. Para importar para revenda, é necessário ser pessoa jurídica, com CNPJ, cadastrada no Siscomex e devidamente habilitada. Para importação para uso próprio, há uma série de limitações legais, inclusive, principalmente, a vedação à revenda. No caso da importação para uso próprio, a importação é feita pelo próprio consumidor e para seu exclusivo consumo. Lembrando que nesse caso, excelências, a incidência do IPI é monofásica, como decidido no tema 643, diferente do IPI para revenda, que é este caso dos autos, em que nós temos uma incidência plurifásica. Então, nós temos o princípio da não cumulatividade. Ele paga o IPI no desembaraço e desconta esse IPI que foi pago por ocasião do pagamento do IPI na saída do estabelecimento. Não há não cumulatividade. Há o creditamento decorrente da técnica da não cumulatividade. A pretensão do contribuinte de equivalência com comerciante de produtos nacionais, porque ele quer pagar apenas o ICMS, não se sustenta não apenas por falta de amparo legal, por ser contrário ao regramento legal, mas porque eles de fato estão em posições diferentes, excelências. O comerciante nacional, ele lida com produtos que já estão no mercado interno, já estão disponíveis ao comércio. Já o produto importado, ele deve ser inserido no mercado interno justamente pelo importador. Então, nós não temos uma equivalência de situações. Os recorrentes pretendem uma equiparação entre contribuintes que não estão em situações equivalentes. Mas há mais. O importador para revenda adquire do exterior produtos industrializados em valores muito inferiores aos produzidos no Brasil, graças às desonerações, aos incentivos fiscais concedidos pelos países de origem. É natural, excelências, o Brasil também faz isso, de forma a incentivar as suas exportações, de forma a incentivar valores positivos na sua balança comercial. Então, o IPI que é pago no desembaraço aduaneiro incide sobre um valor muito inferior ao preço de custo do equivalente nacional. Porque enquanto o IPI do fabricante nacional incide sobre o valor de saída do bem, calculado a partir da incorporação de todos os impostos, custo de produção, margem de lucro, o IPI do desembaraço aduaneiro incide sobre o valor de ingresso, excelências. Então, somente a tributação do IPI na saída do importador consegue atingir esse valor que foi agregado pelo importador ao bem importado, porque o importador ele não vai vender pelo mesmo preço da compra. O valor de revenda é naturalmente majorado pela incorporação dos custos mesmo, pela incorporação da margem de lucro. Então, somente nessa operação de saída do importador é que o fabricante... que o importador terá uma equivalência com os preços praticados pelo fabricante nacional. Por quê? Se nós permitirmos o que o contribuinte pretende, nós teremos o fabricante nacional sendo tributado pelo valor de saída, enquanto o importador é tributado pelo valor de entrada. Excelências, o desequilíbrio é evidente. Essa sistemática, se for autorizada, garante maior margem de lucro para o importador. Ou pior ainda, permite a inserção de um item importado no mercado nacional em patamares anticoncorrenciais. A sistemática pretendida pelo contribuinte atenta, em verdade, contra o princípio da livre concorrência e impacta gravemente a indústria nacional, tendo o possível impacto, inclusive, de extinguir postos de trabalho, de inibir o desenvolvimento do país num momento tão dramático como o que vivemos hoje. Aqui é importante rejeitar a afirmação do contribuinte de que ele sofre uma dupla tributação. Isso não é verdade, excelências.
há duas incidências consecutivas do IPI, no desembaraço do bem e na saída do estabelecimento importador. Porque esse importador, ele incorre em dois fatos geradores diferentes, os dois previstos no artigo 46 do Código Tributário Nacional. Mas o valor recolhido no desembaraço é integralmente compensado na saída, pelo mecanismo da não cumulatividade. Então não há dupla tributação, não há falácia em sobreoneração, há não cumulatividade. É interessante observar que esse contribuinte recorrente, apesar de mencionar a dupla cobrança, ele não se insurge, na verdade, contra essa cobrança em sequência. Ele não tem nenhum problema com o IPI do desembaraço. O que ele não quer é o IPI da saída, porque ele não quer pagar o IPI incidente sobre a sua agregação de valor, ele quer pagar o IPI sobre o valor minorado. Ele quer excluir da tributação a sua margem de lucro. Ele quer excluir da tributação os seus custos próprios de importação que são refletidos no valor de venda do produto, na inserção desse produto no mercado nacional. Ele quer ampliar o seu lucro, ele quer negociar em bases não equitativas, excelências. Isso não é isonomia, isso é concorrência desleal. Superada a discussão em torno do princípio isonômico, alguns argumentos que foram desafiados no outro recurso extraordinário pautado para julgamento conjunto a este leading case merecem ser também rebatidos. Os contribuintes falam que haveria bitributação, bis in idem, confusão com o ICMS, ofensa ao acordo do GAT. Eu inicio por recordar, excelências, que a sede constitucional do IPI revela a incidência do imposto sobre o produto industrializado e não sobre o processo de industrialização ou sobre a produção industrial. A definição dos processos de industrialização constantes do Código Tributário Nacional, a definição é importante não para a avaliação da ocorrência do fato gerador. O fato gerador está no artigo 46, mas para saber se o item que se pretende tributar pode ou não ser entendido como um produto industrializado. E, portanto, se a industrialização pode recair sobre esse bem. A propósito, e a corroborar aqui o que eu digo, as alíquotas do IPI, é importante lembrar, elas são definidas pela essencialidade do produto e não em razão da maior ou menor complexidade do processo industrial envolvido. Na importação, então, nós temos a ocorrência de dois fatos geradores diversos em sequência: o desembaraço aduaneiro por se cuidar de importação e o fato gerador da saída do importador por ser equiparado à industrial. Os fatos geradores são diferentes, com bases de cálculos diferentes. Não há bis in idem, não há bitributação, não há cumulatividade. Tampouco fato gerador próprio do IPI, porque esse importador ele é tributado na condição de industrial. Ele é o último elo da etapa de industrialização do item. A invocação do acordo do GAT não é pertinente, nós temos aqui uma operação interna e não externa. E foi dito pelo contribuinte também que a autoridade tributária poderia optar por aumentar o imposto de importação ao invés de cobrar o IPI na saída. Isso não é pertinente, excelências, até porque não resolveria o problema. Esse imposto de importação iria incidir sobre aquele valor mitigado do desembaraço aduaneiro. Por outro lado, nós poderíamos ter consequências do ponto de vista internacional, poderíamos ter descumprimento de acordos internacionais e, de última parte, o aumento do imposto de importação oneraria aquele importador para uso próprio. Ele não tem saída a ser compensado, ele não tem terceiro a quem repassar o custo tributário. Então, excelências, de todo o exposto, nós temos aqui o desafio, o enorme desafio do equilíbrio de uma tributação justa e isonômica, o que, como todos nós sabemos, é o elemento legitimador da própria tributação. Aguarda e confia a Fazenda Nacional no desprovimento dos recursos extraordinários. Muito obrigada.